Olá, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua participação. Esse é mais um episódio do AvaCast, o podcast da Avalara. E hoje temos o prazer de receber conosco aqui o Edmilson Silva, que é o head, o líder aí da parte de BPO dentro da Avalara Brasil. Ed, como todo mundo te conhece aqui na Avalara, é um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado, viu? Olá, Guilherme, é um prazer. Vamos, minha esperança é contribuir o máximo possível aí com o conteúdo de BPO fiscal. Perfeito. Mas então, partindo aqui do ponto zero, explica para a gente aqui, ajuda a gente a entender o que é BPO. A gente ouve falar muito sobre isso, né? Mas de uma forma simples, a que se refere essas siglas, essas três letrinhas no universo fiscal? Bom, vamos lá, obrigado. BPO, ele significa Business Process Outsourcing, tá? E o que é isso? Ele é a terceirização de processos de negócio. No caso nosso aqui da Valara, é a terceirização do BPO fiscal. Então, nós falamos da terceirização das rotinas fiscais e tributárias para um time especializado como o da Valar. Então, isso envolve desde o cálculo e a apuração de tributos, tá? Até a entrega das declarações acessórias. Então, no Brasil, onde o sistema tributário ele é extremamente complexo e muda o tempo todo, a gente sabe disso. Então, contar com um BPO fiscal é estratégico. Então, ele ajuda as empresas a reduzir riscos de multas, manter a conformidade com a legislação e ainda ganhar eficiência. Tá? Então, assim, os gestores podem, com mais tranquilidade, focar no crescimento e estratégia do seu negócio, enquanto nós cuidamos de transformar a complexidade fiscal em segurança e tranquilidade. E explica um pouco o seu papel, né? Você é o líder do BPO fiscal na Valara e na prática, o que que isso significa? Como é que você agrega valor aí para as empresas, para Bom, nossos clientes? tá, como responsável aqui pelo time do BPO Fiscal na Valara, a minha responsabilidade inicial é coordenar esse time que atua diretamente no processamento e na gestão dessas obrigações fiscais que eu mencionei há pouco, de toda a carteira de nossos clientes. Então, isso envolve garantir que todas essas atividades sejam realizadas com qualidade, dentro dos prazos e sempre em conformidade com a legislação em vigor. Legal. Mas e na prática, Ed, o que que isso significa? Bem, quer dizer que o time de cá cuida das rotinas críticas, como a apuração dos tributos, as entregas das obrigações e o monitoramento das atualizações tributárias. Então, a minha função à frente desse time, ela não apenas apoiar na organização dos processos, mas também apoiar o time, dando clareza das prioridades e garantir que todos tenhamos ferramentas e metodologias eficientes para entregar os melhores resultados para os nossos clientes. E qual é o impacto para os clientes e para as empresas? Qual o benefício do BPO aí no final do dia? Bom, o BPO fiscal da Valar ele é um braço estratégico para os nossos clientes, porque ele traz essa tranquilidade para que eles foquem no negócio principal, né? Enquanto nós aqui cuidamos da parte tributária, que é extremamente complexa no nosso país. Além disso, no dia a dia, nós buscamos traduzir essa complexidade toda da área fiscal em soluções simples, reduzindo riscos e ainda aumentando a confiança de quem confia a operação deles à Valara. Perfeito. É, e quais são hoje, né, pensando aí na necessidade de contratar um BPO, quais são hoje os maiores desafios que as empresas enfrentam na sua gestão fiscal? Bem, uau, que bela pergunta, Guilherme. Hoje, as empresas elas enfrentam quatro grandes desafios, na minha opinião, tá? O primeiro deles, vamos dizer, é a falta da qualidade dos dados. A base fiscal, ela depende de informações que vêm de várias áreas da empresa, de diversas fontes, não é? Como cadastro de produtos, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída,
integrações de RP e por aí vai. Então, se um código NCM, por exemplo, estiver incorreto, toda a apuração pode sair errada e gerar multas, não é? Então, esse, para mim, é o primordial, assim, é o maior desafio. Outro seria os riscos da não conformidade. O que isso quer dizer? Qualquer atraso ou inconsistência na entrega pode resultar em penalidades financeiras e até problemas de imagem com o mercado, não é? Como, por exemplo, os programas Receita Sintonia da Receita Federal e os Nos Conformes do Estado de São Paulo. Um outro ponto importante também é o volume dessas obrigações. O volume ele pode ser um grande problema para as empresas. Então, além de calcular e recolher os tributos, existem inúmeras declarações que precisam ser entregues mensalmente, né, como o SPED fiscal, o FD contribuições, que exigem controles rigorosos. E, por fim, eu posso também destacar aí como um desafio grande a complexidade tributária. Então, o Brasil ele tem uma das legislações mais complexas do mundo, isso não é novidade. Então, com mudanças frequentes e regras diferentes em cada estado e município. Então, a guerra fiscal, por exemplo, que é um termo que constantemente ouvimos aí, que é a disputa entre lugares diferentes para atrair empresas e investimentos, e isso demanda muito tempo da área fiscal. Então, eu poderia considerar esses 4 grandes desafios, né? Tudo isso consome tempo, recurso, que poderiam estar voltados ali para a estratégia do negócio. Então, é justamente nesse ponto que a solução do BPO fiscal da Avalara ganha relevância, trazendo a expertise e a tecnologia para a redução de riscos, aumentando a eficiência e ainda garantindo a tranquilidade dos nossos clientes. Perfeito. Se você me permite aí, então, um comentário e a partir dele uma questão. Pelo que eu entendi do que você colocou, um dos grandes benefícios, não é o único, mas os grandes benefícios do BPO é evitar uma autuação da receita, né? Ou seja, garantir que está tudo funcionando bem, tudo rodando bem, e evitar que a empresa viva essa situação de ser autuada. Mas eu já ouvi aí no bastidor situações onde empresas que têm uma primeira fase de autuação, né, recebem ali, olha, um sinal amarelo, vocês estão com um problema aqui. Às vezes contratam um serviço de BPO para poder encontrar esse gap, fazer rapidamente esse ajuste e evitar efetivamente que seja multado, enfim, que tenham problemas maiores. Isso acontece na prática? Já existem situações assim? Sim, como eu mencionei há pouco, um dos maiores problemas ou dificuldades que as empresas passam é a falta da qualidade dos dados, né? A gente sabe que a rotina fiscal ela demanda muita atividade e muitas das vezes em muito pouco tempo para que isso seja concluído, não é? É uma rotina, todo mês a pessoa tem ali o fechamento no início do mês, o cálculo dos tributos, geração das guias e a entrega das obrigações acessórias no final do mês. Então, respondendo a tua pergunta, sim, chega esses avisos, essas notificações do fisco, não é? Então, como que nós contribuímos do lado de cá? Organizando esses dados, organizando as informações, fazendo com que as informações se conversem entre si, não é? As declarações, as apurações, para que o cliente tenha essa confiança e essa tranquilidade de poder entregar uma informação saudável para o fisco, para que não exponha ele a uma autuação no final dessa notificação, né? Perfeito. Não, é algo que deve ajudar aí a tirar muitas empresas né, de uma saia justa, digamos assim, né, de uma situação ali meio bem delicada. Ok, já entendemos um pouco melhor o que é o BPO, né? O seu papel, qual o impacto que ele tem nas organizações, né? Onde ele pode estar presente. Mas a gente está aqui falando da Avalara. E me conta um pouco aí qual é o diferencial de que o BPO da Avalara, né, tem em relação a outros serviços similares. Por que eu, empresa, deveria chamar vocês e não concorrente? Perfeito. Uma pergunta muito boa também.
O BPO da Valara, ele se diferencia no mercado do BPO fiscal geral, assim, por 4 principais fatores, vamos assim dizer. O primeiro deles, eu posso mencionar aí, é a especialização aliada à tecnologia. Então, não somos apenas um time que executa rotinas fiscais. Possuímos um time com especialização na área fiscal e conhecimento técnico das ferramentas da Valara. Isso, por si, já é uma vantagem. Então, nós usamos a tecnologia própria para automatizar etapas críticas, como, por exemplo, validação de notas fiscais, apuração de tributos, além da possibilidade de realizar ajustes de dados em lote. Então, isso reduz erros manuais e aumenta a confiabilidade dos resultados. Por exemplo, quando o sistema identifica uma inconsistência em um cadastro ou nota fiscal, conseguimos corrigir antes que isso impacte a apuração. Então, um outro ponto que joga a nosso favor é a possibilidade de operarmos com grandes volumes. A título de exemplo, atendemos uma grande empresa de comércio eletrônico com cerca de 40 milhões de documentos por mês. Então, tudo isso sem perder nenhum prazo. Então, o que demonstra a robustez da nossa infraestrutura. Um outro diferencial que eu posso listar também é a dificuldade de integração de dados fiscais e contábeis que as empresas possuem. Então, essa dificuldade ela não impede a realização das atividades do nosso time. Nós possuímos conectores próprios, além de aceleradores que contribuem com a extração dos dados dos nossos clientes, independentemente do RP ou da versão desse RP que os nossos clientes utilizam. Posso listar ainda um outro diferencial, a atualização constante. A legislação tributária, ela muda todos os dias, praticamente. Então, pelo fato de sermos donos da tecnologia e a Valara possuir equipe dedicada a esse acompanhamento dessas mudanças, as alterações elas são refletidas rapidamente nos processos e sistemas que nós utilizamos. Então, isso garante que nossos clientes estejam sempre em conformidade, né, sempre utilizando o layout mais atualizado do fisco, sem correr o risco de perder prazos ou interpretação equivocada da legislação. Isso é uma grande vantagem. E, por último, o foco estratégico para esse nosso cliente. Além da execução, nós entregamos a inteligência. Então, isso significa relatórios e análises que ajudam a empresa a enxergar riscos, oportunidades de economia tributária e ainda tendências de mercado. Tá? Em vez de apenas fazer o fiscal acontecer, nós costumamos dizer isso, oferecemos uma visão mais estratégica que apoia essa tomada de decisão do nosso cliente. Então, resumindo, fazendo curta essa minha explicação, de forma bem resumida, o nosso diferencial está em transformar a complexidade fiscal em simplicidade para os clientes. Então, combinando pessoas especializadas, tecnologia robusta e uma abordagem estratégica. Muito bom, é o melhor dos dois mundos, né? O melhor da parte humana com a melhor tecnologia, trazendo aí uma solução de ponta para os desafios fiscais das empresas. Sem dúvida. E puxando aqui o ponto que você colocou da complexidade fiscal, né, da legislação brasileira, e agora tem esse ponto da reforma tributária, né, que vem para simplificar, vem para ajudar, mas que nesse período de transição, como costumo dizer, essa é uma visão minha, né, ainda vai piorar antes de melhorar, né? A complexidade vai se tornar maior antes a gente conseguir ver essa simplificação. Óbvio, esse cenário está trazendo, né, muita mudança aí no nosso mercado, nas demandas. O BPO tem um papel nisso também. Como é que o BPO pode ajudar as empresas nesse momento aqui de transição da reforma? Sem dúvida. O BPO fiscal da Valar, ele ajuda as empresas a lidar com essa complexidade da legislação brasileira de 3 formas principais. Ali,
Então, é o conhecimento especializado. As nossas equipes acompanham diariamente as mudanças tributárias, tanto nas regras atuais quanto nas discussões da reforma. Isso é muito importante. Então, isso garante que os nossos clientes não sejam pegos de surpresa. Por exemplo, se um novo requisito ali de alguma declaração é aprovado, a nossa equipe já se antecipa para ajustar esses processos. Segundo, a tecnologia que acompanha mudanças. Então, os sistemas da Avalara, eles são constantemente atualizados para refletir a legislação vigente. Isso significa que, em vez de o cliente adaptar o seu RP na origem, ou criar soluções próprias, ele já conta com ferramentas prontas do lado de cá para lidar com os ajustes exigidos pela reforma. E, por último, a gestão dos dados de compliance. Não é? Como a reforma vai simplificar tributos, nós ouvimos bastante, mas ainda exigirá uma fase de transição, então com regras antigas e novas coexistindo. A qualidade e a consistência dos dados serão ainda mais críticas. Então, o BPO, por sua vez, garante que cadastro de produtos, fornecedores, NCMs e as notas fiscais elas estejam corretas, evitando erros que possam gerar autuações, como você mencionou anteriormente. E em tempos de reforma ainda, teremos a condição de apoiar os nossos clientes com a adoção desse novo regime. Assim, o BPO ele não é apenas operacional, vamos dizer, ele funciona como um escudo contra riscos, ajudando as empresas a navegarem tanto no sistema atual como nessa fase de transição para o novo modelo da reforma. Perfeito. Ed, uma última questão aqui, depois de tudo isso que você contou aí, que você comentou, imagino, por exemplo, que esse serviço, né, que é o BPO, ele também pode ser interessante ou fazer muito sentido para empresas internacionais entrando no Brasil, né? É, que mensagem você deixaria aqui para um executivo que está vindo aqui para sondar o mercado, entender como ele pode operar aqui e organizando uma operação, né? Em que sentido o BPO e o BPO da Valara pode fazer a diferença nesse negócio? Perfeito. Bem, eu entendo o seguinte, Guilherme, a Avalara é uma empresa preocupada em atender o compliance, não é? E o BPO também, utilizando todas as ferramentas que a Avalara disponibiliza, sempre dentro seguindo a legislação mais atualizada, nós estamos aqui para transmitir e trazer essa segurança para as empresas. Então, tanto para as empresas locais quanto para essas empresas recém-chegadas. Aqui ela pode encontrar, de fato, os especialistas que ela precisa para ter essa segurança, que a operação dela está, de fato, atendendo com mais rigor a legislação tributária. Perfeito. Agora, Ed, se eu não perguntei alguma coisa, se tem alguma coisa a mais que você quer colocar para o nosso público, você acha que tem um último pitch aí para ser feito, fica à vontade. A tela é toda sua. Eu ia falar o palco é Bem, todo seu, mas não tem um palco aqui, né? Então a tela é toda sua. é importante essa clareza do nosso BPO, não é? Com a forma com a qual nós contribuímos para os negócios dos nossos clientes, através das apurações, do cálculo dos tributos, das entregas das obrigações acessórias, mas o nosso BPO, pelo fato de termos especialistas, tanto na área fiscal quanto na área tecnológica, nós temos condição de entregar muito além desse BPO do dia a dia para os nossos clientes. Com a utilização das nossas ferramentas, nós temos condição de elaborar relatórios personalizados, com muita facilidade, né? Como eu mencionei anteriormente, o alto volume dos dados dos nossos clientes não nos assusta, pelo contrário, é um desafio a mais que nos motiva a entregar essa informação da melhor maneira possível. Contamos com um time de infraestrutura, uma engenharia muito fortes do nosso background, então eles nos suportam muito a fazer esse atendimento e nos dão toda essa condição para que a gente tenha a capacidade de entregar isso com a maior qualidade possível. Perfeito. Ed, muito obrigado pelo seu tempo, por vir aqui no nosso AvaCast. Para o público final, você que está nos vendo, se tiver alguma dúvida, alguma questão extra,
coloca para gente aqui e numa próxima oportunidade aí a gente a- avança essa conversa com o Ed para poder entrar mais fundo nesse universo do BPO que tem ainda muita coisa para se desbravar. Obrigado. Não tenha dúvida, Guilherme. Um abraço.